Eu sou Thelma Elorza e hoje teremos a edição especial do Londrinense Pod, versão Tia Thelma Responde. Nessa edição, eu converso com o médico, psiquiatra e psicanalista Marcelo José de Castro. Ele é associado da Associação Psicanalítica Internacional e membro docente da Associação Psicanalítica Argentina. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, tudo bem? Thelma. Tudo bem. É um prazer ter o senhor aqui conosco no podcast para falar desse assunto tão palpitante, que é o sexo. Que é a sexualidade humana. Eu que agradeço, Thelma. Um prazer estar com você. Parabéns pelo seu programa. Olá, boa tarde aos seus ouvintes aí. Obrigada. Bom, doutor, a gente vai começar hoje a falar sobre... Eu falo assim, vou começar a falar hoje, porque pode ser que tenhamos outros programas sobre esse assunto. Será um tá? prazer. O assunto é infinito, né? Exatamente. Se desdobra. Mas é sobre os limites entre fantasias e perversões sexuais. Eu recebo muito na coluna da Tia Thelma Responde perguntas tipo assim: é normal uma pessoa com uma vida sexual ativa ter fantasias, tipo fazer uma homenagem, por exemplo? Aí eu pergunto para o senhor, é normal isso, doutor? O que é normal? Bom, vamos escolher o ponto de partida, né? Parece-me que o nosso grande psicanalista chamado Caetano Veloso, né, é atribuída a ele uma frase que diz que de perto ninguém é normal. Né? Eu nunca vi essa fonte de fato citada pelo Caetano, mas é bem inteligente e genial como só o Caetano Veloso é mesmo. Né? Vamos pensar uma coisa, no que a gente vai chamar então de fantasia e o que a gente vai chamar de perversão, para a gente poder partir de do conceito. Veja bem, fantasia, né, num senso mais popular, no senso comum, e deve ser isso que frequentemente eu imagino como que você convive com as perguntas, né, dos seus ouvintes. Isso. Muitas perguntas. Fantasia é usada no sentido assim de ter uma fantasia específica, uma fantasia sexual, algo que fica rodando na imaginação, né? De realizar algo mais, às vezes, com a conotação de secreto, com a conotação de proibido, de fora do mais comum, né? Algo quase que indizível, por isso fica no reino da fantasia. Esse é um senso comum que não está incorreto, é um senso popular, um senso do uso corrente, né? Na nossa língua portuguesa, né? Em psicanálise, a gente entende a fantasia como sendo uma atividade mental, uma atividade psíquica constitutiva do próprio psiquismo humano e praticamente desde que nascemos. Quer dizer, temos fantasias desde... O nosso mundo psíquico é um mundo de abstrações, é um mundo de fantasias, né? Desde bebê, e isso o método psicanalítico foi permitindo chegar lá, né? Resgatar, reconstruir memórias. Né? O próprio bebê começa a conjecturar fantasias, essa mamãe que demorou a trazer o peito para mim, ela não gosta de mim, isso é uma fantasia, ela gosta de mim, né? O garotinho que... aos 4, 5 anos, sente um ciúme do papai, sente um ciúme da mamãe, quer separar os dois, ou fica angustiado quando não está perto de... Ele está construindo fantasias que, na falta de um conhecimento mais maduro, né, porque até nem tem tanta capacidade assim ainda, está em desenvolvimento, ele vai construindo fantasias como respostas, né, a este vazio do saber. A isso que ele não sabe, ele responde com fantasias, com a colaboração, muitas vezes, dos adultos. Né? A fantasia de que os bebês chegam numa cegonha, é uma cegonha que trouxe. A fantasia que o coelhinho da Páscoa é que... Deixou o ovinho de chocolate. Então, fantasias levamos conosco por toda a vida. Grande parte delas, e as mais intensas, mais poderosas, são fantasias de natureza sexual, e aí já entramos em sexualidade. Né? Sexualidade, em psicanálise, é toda uma vida de relação, é a vida de relacionamentos pessoais, é a vida de relação com os objetos à nossa volta, pessoas importantes, marcantes na nossa vida. Mais tarde, nossas relações com os temas que escolhemos. Eu tenho uma relação com a medicina, abracei a medicina, você com o jornalismo, tudo isso é a nossa sexualidade, que não é só, então, genitalidade, tá? É toda uma vida de relação.
grande parte do nosso psiquismo normal são fantasias sexuais infantis que persistem e convivem no nosso inconsciente juntamente com aquelas que não são mais fantasias, são conhecimentos. Ah, sim, os meninos são assim, as meninas são assim, meu pai é desse jeito, mamãe é daquela forma, os bebês vêm por causa do ato sexual. Tá? Tudo isto se soma, esse conhecimento racional, cognitivo, de um desenvolvimento depois normal, se soma e se superpõe e convive com as fantasias sexuais infantis. E elas é que são muitas vezes responsáveis pelos sintomas. Tá? E isso se mistura, as fantasias atuais, entre aspas, Sim. com as infantis? Sim, é o que justifica, é o que a gente capta, por exemplo, nos que nós chamamos de produtos do inconsciente. Quando você sonha à noite, quando eu sonho à noite, vem à tona algo disparatado. Tá? Por exemplo, que eu estou voando. Né? Não é um sonho tão raro assim, né? Ou que tem um monstro me perseguindo. Aquilo atende a uma necessidade durante o sonho de uma fantasia vir à tona, ser consentida no nosso consciente, né? No nosso eu consciente, mais racional. Há uma negociação e se produz uma alucinação do sonho, descarrega aquela fantasia. Né? E não necessariamente, portanto, é algo nem perverso, nem patológico. Faz parte da gente, né? Do nosso dia a dia, digamos assim, inconsciente, do nosso mundo interno. Tá? Perversões que acontecem. Era isso que eu queria perguntar para o senhor. A diferença entre a fantasia, o fetiche e a perversão sexual. Sim. Há um limite definido entre elas, né? O que pode ser considerado tem fantasia e pistas. O que é perversão? Perfeitamente, claro. E a pergunta é excelente, né? Portanto, a sexualidade e essas fantasias sobre o sexual são normais, acompanham a gente toda a vida, mas à medida que a criança vai crescendo, que nós fomos elaborando, atravessando as etapas do nosso desenvolvimento infantil, a gente foi renunciando, a gente foi deixando elas em segundo plano, a gente foi adquirindo novas fantasias e novos conhecimentos, né? E novas formas de desfrutar, por exemplo, para falar da sexualidade, porque a tua pergunta leva bastante mais restritamente para o campo da sexualidade, né? Da sexualidade humana, muitas delas a gente vai abandonando, a gente vai renunciando, né? Em prol de, digamos, uma sexualidade mais completa, uma sexualidade que abranja também o mundo do prazer adulto, o mundo do desfrute do prazer sexual. Né? Ora, essas fantasias infantis são muitas delas são bastante ligadas a zonas corporais ou a objetos que foram importantes na infância. Né? Então, nós vamos falar de que a criança tem uma fase, logo no comecinho da vida, em que o grande órgão sexual do bebê é a boca. A gente vai chamar isso de fase oral, porque todo o acalmar-se diante da pressão da fome, que ele nem sabe dizer ainda que é fome, mas sente aquele desamparo típico do recém-nascido, vem pela boca, a mamãe traz o leite, mama no peito da mãe, e com isso vem a satisfação. Né? Passa isto. Vem uma outra etapa, ele está descobrindo os esfíncteres, descobre que pode segurar o xixi, segurar o cocô, aprende a fazer cocô, aprende a fazer xixi. Depois ele vai começar a fazer perguntas e a descobrir sobre a diferença anatômica dos sexos, ele vai ficar angustiado porque ele imaginava que todo mundo era igual, todo mundo era completo, e ele descobre que não. Tem gente que na cabecinha dele não tem uma coisa, o outro tem, as meninas não têm o que os meninos têm, e isso é uma fantasia. Né? Não falta nada à mulher. A mulher é dotada de uma genitália, apenas que para a criança de 4, 5 anos de idade não é visível como para o homem, né? Como no caso do menininho. Constrói fantasias. Pois bem, digamos que, numa certa fase, a criança descobre um prazer, tá? E as crianças são assim, né? Em judiar de um brinquedo, às vezes de um animalzinho doméstico, às vezes do irmãozinho que chegou, sabe? É um beliscãozinho, é um tapa, ou precisa receber limite.
Isso não quer dizer que aquela criança é perversa, é má, é psicopata. Não, de forma alguma. Que significa que é apenas uma criança e precisa receber limites, né? E uma criança pode associar, por exemplo, o apanhar da mamãe, o ganhar uma palmada do papai, e não estamos aqui incentivando a espancar a criança em hipótese alguma, mas ela associa, bom, agora papai prestou atenção em mim. Entendi. Agora a mamãe gosta de mim, né? Ela não me deu atenção na hora que eu pedi carinho, mas agora que eu fiz uma arte, ela me deu um tapa. Agora ela tirou o olho do meu irmãozinho e está olhando para mim. Opa, fez uma fantasia. Se eu apanhar, mamãe me ama. Entendi. Mamãe me ama para eu apanhar. Se eu isso não pode ser o embrião, por exemplo, né, de uma fantasia masoquista no adulto. Estou dando exemplo de uma maneira de se constituir, né? Vamos chamar de perversão não a fantasia em si, mas a necessidade de execução, de posta em prática, de atuação e de presença daquele objeto da fantasia naquela relação adulta, naquela relação mais tarde da vida, a obrigação. Entendi. Falando de masoquismo, não há nada de perverso numa preferência pessoal, íntima, na intimidade de uma dupla, de um casal, de uma pegada mais firme. Né? Desde que seja consensual, né? Isso, consensual, e aquilo é excitante. É o que eu sempre falo. Para outras pessoas, não, ao contrário. Quanto mais suave, quanto mais ternura, mais carinho, mais excitante é. Não varia de pessoa para pessoa. Nenhum dos dois exemplos que eu estou falando é perverso. Em si, não. Mas digamos que seja necessário, sim, o chicote, esporas, o arreio, a roupa de couro. Opa, estamos dizendo que se o sujeito sem isso não goza, opa, algo nos aponta para a persistência da demanda da fantasia infantil na vida adulta, regendo a genitalidade adulta. Entendi. Aí nós vamos falar de masoquismo, de sadismo, parsadomasoquismo, que é a reconstrução de uma cena infantil, onde a tradução seria de amor infringindo um castigo corporal, né? Nós vamos falar do fetiche como um substituto de algo que a criança imaginou faltar na infância. Faltou algo à mamãe, a mamãe não tem algo ali, né? A mulher não pode não ter alguma coisa, então eu vou colocar o salto alto, a meia arrastão, né? Eu vou colocar um detalhe de uma vestimenta, um amuleto, vai ser o meu objeto fetiche que vai, segundo a descoberta da psicanálise, né? Que vai fazer equivaler, vamos dizer assim, aquilo que faltou na cabeça da criança. Tá, então, masoquismo, sadomasoquismo, até, por exemplo, o cara vê a mulher transando com o outro. Perfeito. Tudo isso são perversões. Não significando que são doenças. Aí está um ponto muito delicado e muito importante, onde provavelmente vai haver uma divisão, até mesmo entre profissionais, né, do campo da saúde mental, né? A psiquiatria vem, nas últimas décadas, se divorciando pouco a pouco, mas de forma muito sensível, né, da psicanálise, né? E a psiquiatria vem preferindo passar para uma nomenclatura mais, teoricamente, seria mais descritiva. Ela vai falar, então, de parafilias. Certo. E, em psicanálise, nós persistimos percebendo ali o que chama-se de perversão sexual. Uma das razões para a psiquiatria, assim fazer nos manuais classificatórios, parece estar bastante relacionada a palavra perversão ser de duplo sentido, por exemplo, pode querer dizer a perversão nesse sentido que a gente diz de um jogo sexual necessário, exigido, ou a perversão no sentido de um sociopata, né, de um serial killer, de um psicopata, né? Ela vai chamar de transtorno de personalidade antissocial. Então, ela vai descrever com nomes, né, e vai excluir, a psiquiatria vem excluindo aquilo que a psicanálise vem reafirmando
como sendo, sim, uma estrutura perversa, neste sentido, que em nada, quando o psicanalista fala, diagnostica e percebe uma perversão, ou aponta ou interpreta a presença de um traço perverso, não há nenhuma conotação moral nessa enunciação, nesse diagnóstico do psicanalista. Não há, de forma alguma. Ainda que, de fato, algumas perversões sexuais sejam imorais e até criminosas e hediondas. Era isso que eu ia perguntar. Pedofilia, o abuso sexual, o assédio sexual, a zoofilia, tá? Necrofilia, não faz muito tempo. Além de serem, digamos assim, perversões, elas são imorais e ilegais. Imorais e ilegais. E hediondas. Gravíssimas, criminosas mesmo. E tem tratamento para... O estupro é uma perversão sexual. Pode ser o fruto de uma perversão sexual. Pode ser um dos componentes, uma das encenações para um perverso sexual. Não necessariamente. Muitas das vezes o estupro nada mais é do que realmente uma manifestação hedionda, absurda, criminosa, de toda uma essência patriarcal, machista, misógina, que é ancestral, né? do homem diante do ser mulher, diante do feminino. Uma resposta perversa e hedionda, né? Digamos assim. Mas pode ser componente de um gozo sexual, sim. Pode estar presente a fantasia de que a mulher está sendo submetida por ele contra a vontade dela. O poder, o jogo do poder. O jogo do poder, exato. Né? Pode fazer parte de uma encenação até consentida, mas quando feita sem o consentimento, é um crime, é hediondo, é imoral, não podemos negar. E né? um cara que comete um estupro, ou um pedófilo, isso daí, a psicanálise consegue fazer um tratamento que eles reprimam esses instintos, essas perversões? Uma ótima pergunta, sabe, Thelma, o que acontece, e aí está uma questão muito grave. Normalmente, na imensa maioria das vezes, isso é bastante descrito e conhecido na psicanálise, o traço perverso, a característica perversa, ou a presença de alguma fantasia, ou até de um funcionamento com alguma perversão sexual, quando aparece na clínica psicanalítica, né, costuma vir de forma meio marginal. Não é o que trouxe o sujeito. Entendi. E dificilmente um perverso, neste sentido que estamos falando, de atuação criminal, de atuação antissocial de fato, né, dificilmente vai procurar análise. Rarissimamente, porque não costuma ser ego-distônica, ele consegue entender na mesma cabeça o que está errado, ele oculta, ele dissimula, ele nega, tá? E, ao mesmo tempo, ele, mesmo sabendo ser ilegal, mesmo sabendo, ele é incapaz de um altruísmo, de colocar-se no lugar do outro, portanto, não há um motor ético, uma motivação ética que o faça admitir um sofrimento que o conduza a um psicanalista, por exemplo. Entendi. Por isso é muito raro. Vai aparecer marginalmente, vai aparecer num sujeito, numa pessoa com um quadro depressivo, um quadro fóbico, um quadro neurótico, um quadro angustiado, por alguma outra razão, alguma conjuntura de vida, e aquele aspecto da vida dele, ele costuma fazer joguinhos com perversões sexuais, vai aparecer marginalmente como um elemento importante na constituição do inconsciente dele, mas não necessariamente em si o trouxe
né? Entendi. Para a terapia, né? Para Então, a análise. só para dar uma resumida. Isso. Fantasias todos temos. Todos temos. Fantasia, A grande inclusive, maioria, ou a essência delas, sempre sexual. sempre sexual. Nesse sentido ampliado do termo, das nossas vidas de relacionamentos. E as perversões seriam aquelas que vão na necessidade. A persistência de uma fantasia infantil comandando, que lá na infância seria natural, constitutiva, ainda que inconsciente, né? Mas agora comandando aquele fragmento da sexualidade não entra no jogo. Ele é o juiz, o capitão do time, o dono da bola e o atacante e o goleiro. Ele tem que estar presente. Isso se dá muito na questão do sadomasoquismo. Sadomasoquismo, fetichismo, urofilia, coprofilia, zoofilia, pedofilia. Aí, nesta hora, vem a classificação que vai falar de parafilias, é a designação mais moderna em psiquiatria, porque ela é descritiva, né? Não é que está errada, e é apenas que a psicanálise não se contenta com um diagnóstico meramente descritivo, né? Mas não está incorreto, é até bastante fácil de entender. Vamos chamar, então, coprofilia, urofilia, zoofilia, vamos chamar isso de parafilias, né? Nesse sentido da designação psiquiátrica, e elas constituem perversão. Em perversão em psicanálise, nós também vamos falar do sadismo, do transtorno antissocial, do serial killer, né? do assassino em série. Né? Mas, digamos assim, as perversões que são consensuais, como o sadomasoquismo, que o sádico encontra um masoquista e dá o casamento perfeito, isso não, digamos assim, que pode ser considerado uma doença. Não, de forma alguma, não necessariamente. Não necessariamente. A doença é quando traz o sofrimento para si ou para outro. Sofrimento, prejuízo. Entendi. Também uma implicação, né, de natureza ética, de natureza psicopatológica, produção de sintomas, né? E por isso a insistência da psicanálise em manter a identidade da perversão, o estatuto da perversão. Uma coisa são as nossas neuroses, outra coisa são as nossas psicoses, os quadros esquizofrênicos, por exemplo, né? Outra coisa são os quadros perversos. E a gente vai falar de uma estrutura perversa, mas a gente pode falar de uma perversão presente num sujeito neurótico, um traço, um resíduo, um componente perverso, né? E isso não é um julgamento moral e nem uma designação psicopatológica necessariamente. Pode vir a ser, sim, mas não necessariamente, de forma alguma. Doutor, nosso tempo está encerrando. Que coisa, né? Passa tão rápido, né? Mas eu quero convidar o senhor Estarei novamente. Sempre que você desejar, é um prazer imenso. O assunto é denso, né? Exatamente. Mas podemos desdobrá-lo, sim, Thelma. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Thelma. E hoje é isso. Você que está com a gente, acesse o londrinense.com.br e aqui acione o sininho, curta, compartilhe o nosso podcast que está no YouTube e também no Spotify. Até a próxima.